Então, esta é a aula 28, onde vamos falar sobre equações elípticas, hiperbólicas e parabólicas, mas aplicando. Isso é muito importante, pelo menos para mim. Então, aqui a gente vai ter as contas, vai abrir as contas, fazer as contas com a mão na massa, né? Por isso, eu vou botar umas equações que você acha a solução, para que as coisas fiquem bem fáceis de compreender. Vocês vão entender tudo. Então, a gente viu no vídeo 27, né, que quando você tem uma equação desse tipo, ou seja, que tem a derivada segunda, de segunda ordem, e só tem duas variáveis independentes, que é o x e o y, você pode sempre transformar numa dessas três aqui. Ou transforma em uma, ou na outra, certo? Se conforme houver essa relação aqui entre os coeficientes. Então, aqui é a equação hiperbólica, aqui é parabólica quando for zero e elíptica quando for negativo. Você vê que os coeficientes da derivada segunda ficam tudo 1, ou menos 1 ou 0, né? Então, a forma padrão é assim, você bota para ficar 1, menos 1 ou 0. Então, vamos fazer a aplicação, vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Para achar a transformação, né, que leva para a forma canônica, a gente usa essa fórmula, essa equação aqui. Se resolve essa equação diferencial, porque esses a's daqui são funções. Ele pode ser constante, mas pode não ser, pode ser variável, depender de x e y também. Aí a constante de integração que aparecer aqui se chama de xi. Você escreve a constante de integração como função de xy e chama do xi, que é a nova variável. E aí, se você faz a mesma conta, em vez do sinal menos, você bota o sinal mais, integra, e a constante de integração, a segunda dessa conta aqui, vai ser o eta. Né? Aí, se esse determinante for positivo, é uma equação hiperbólica. Se ele for zero, é uma parabólica. E se ele for negativo, é uma elíptica. Vamos lá para o exemplo. Aqui é um exemplo. Esse exemplo aqui é interessante porque ele tem uma simetria. Simetria quer dizer, se você fizer uma mudança, não altera. Que é se você mudar a escala do x, trocar x por um a vezes x, aqui vai aparecer um a ao quadrado, certo? Mas aqui embaixo vai aparecer um a ao quadrado também, que você tem a derivada segunda, né? Com relação a x, aparece um a ao quadrado, cancela. E com y a mesma coisa, tá vendo? Então, quer dizer que se eu fizer a mudança de escala no x e no y, continua sendo solução da equação, porque a equação não varia, fica sendo a mesma. Então, isso quer dizer que quando a gente chegar na solução final, se você fizer a mudança de escala no x e no y, vai continuar sendo solução da equação. Então, aqui, vendo que ele é o A1, né, para a gente ver o determinante, o A1 é o coeficiente da derivada segunda do x, o A12 é a derivada de x e y, não tem, é zero, e o A22 é a derivada duas vezes no y, que é o menos y ao quadrado. Os b's são 0 e 6 também, né? Então, vendo aqui o determinante, por definição é isso aqui, então o A12 é 0, né? Como o A22 é menos y2, fica o produto dos dois aqui negativo, né? Então fica positivo. Então é positivo ou igual a zero. Então, se x e y não for zero, é uma equação hiperbólica. Mas quando x ou y for zero, fica parabólica, né? Então vamos fazer a transformação. A regra usa isso aqui, né? Fazer essa integral. Então, substituindo, A12 é zero, A12 é zero. Aqui é A1, A2, 2. Isso daqui é o determinante que a gente já viu, que é x2 vezes y2. Bota aqui. Dividido pelo A11, A1 é x ao quadrado. Então fica isso, né? Aí você faz essa integral e tira a constante de integração. Aqui é ln de y, né? Aqui é menos ln de x e mais uma constante. Aí como essa constante é uma constante qualquer, eu posso botar como ln de uma constante, porque ln de uma constante também é constante. Mas aí fica mais fácil as contas, entendeu? Passo ln de x para cá, aí você sabe que a soma dos ln é o ln do produto, né? Então K1 é x vezes y. Então aqui vai ser o xi. Esse xi aqui é que vai fazer o A1, o novo A1 ir para zero, né? Então vamos verificar isso. O A1, o novo A1 que é o A1 barra. Então aqui o índice mi é 1. Então aqui são os índices de cima. Quando é 1, é porque é o xi, né? Tudo xi e não eta, né? E aqui embaixo, 1 fica derivada em x. 2 derivada em x em y. Como que se x, que se y é igual a que se y, que se x, então aparece esses dois aqui, né? A12 e A21. Lembre que lá no vídeo 27 a gente convencionou que o A21 era igual a A12. E o A22, né, é o índice 2 que representa a derivada com relação ao y.
Aí a gente substitui aqui, né? O A1 é x ao quadrado, deriva xi com relação a x é da y ao quadrado, fica y ao quadrado. A12 é 0, A22 é menos y ao quadrado, e deriva xi com relação a y, que é o x, então fica x ao quadrado, tá? Então você vê que aqui zerou, como era esperado, né? Quer dizer, esse xi daqui foi escolhido justamente para que o novo A1 ficasse em 0. Agora vamos achar o eta, para que o A22 fique 0, né? Então é a mesma fórmula daqui, só que a gente muda o sinal. Se aqui é menos, a gente bota mais. Então a equação diferencial fica assim, com o sinal trocado, né? Aí você integra ln de y, ln de x, mais o ln do K2 agora, que é a nova constante de integração, nesse caso aqui do eta, né? Então, o ln de x passa para lá com o sinal menos, né? E a diferença do ln é o ln do quociente. Então, K2 é y sobre x, então qualquer função também serve, né? Aí é mais simples, é escolher o eta igual a y sobre x. Então, essas são as novas coordenadas, o xi e o eta. Com essas coordenadas aqui, a equação vai ficar mais simples. Então, vamos ver. O A22, confirmar mesmo que o A22 dá 0. Desde que eu falo, botar a mão na massa e fazer as contas. Isso aqui vocês devem fazer. Eu não preciso estar fazendo, não. Vocês que devem chegar em casa, pegar o papel e fazer as continhas para entender mesmo. Quanto mais tempo você fica com isso na cabeça, mais claro fica. E mais vocês memorizam. Então, A1 é x ao quadrado, eta com relação a x, o eta está isso aqui, é menos y sobre x ao quadrado. A12 é 0, A22 é menos y ao quadrado, deriva eta com relação a y, dá 1 sobre x. Né? Aqui o x ao quadrado cancela, vai dar y ao quadrado. Menos y ao quadrado, né? Aqui fica x à quarta, cancela com x ao quadrado, fica x ao quadrado embaixo. Então cancela aqui, dá 0. Então, você vê que realmente com essas novas variáveis aqui, o A1 e o A22 somem, né? Então só vai aparecer o A12. Vamos ver quem é o A12, então. A12, né? 1, 2, então tem o índice 1 e o índice 2, então um é o xi e o outro é o eta. Xi, eta, xi, eta, xi, eta, xi, eta, certo? Então aqui é xx, aqui não aparece 2, né? Porque um é xx eta y, o outro é xy eta x, né? Então os dois não são iguais. E aqui o 2, 2, 2, 2 fica y. Aí substitui x2, né? O deriva xi com relação a x é o y. Deriva eta com relação a x é menos y sobre x ao quadrado. Aqui é 0, A22 é menos y ao quadrado, xi com relação a y é x, e o eta com relação a y é 1 sobre x. Faz as contas, x ao quadrado cancela, fica menos y ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Mas aí tome cuidado, porque como a gente está mudando a variável, não vamos usar o y. A equação nova agora é em termos de xi e eta, certo? Então fica assim, porque multiplicando xi por eta dá y ao quadrado, tá vendo? O x cancela. Então aqui. Agora para achar os b's, né? Os b's são dados por essas relações. O B1 barra, índice 1 quer dizer que só tem xi. Aqui é a parte do A e a parte do B. Mas os bzinhos são 0, não vão entrar na conta, né? Porque não tem derivada primeira. Então A1 é x ao quadrado, deriva duas vezes o xi com relação a x dá 0, tá vendo? Deriva a primeira da y, de novo dá 0. Aqui é 0, A22 menos y ao quadrado, deriva xi duas vezes com relação a y dá 0, então o B1 barra é 0. E o B2 barra, será que vai dar 0 também? Então o B2, quando o índice é 2 aqui embaixo, aqui os índices são 2 em cima. Então o xi com o índice 2 em cima é o eta, né? Então fica tudo eta. Então A1 é x ao quadrado, a deriva segunda. Aqui é a derivada primeira, tá vendo? Aqui o eta de x. Então é só derivar isso mais uma vez. Tá, menos 2 embaixo, fica mais 2, y sobre x ao cubo. A1, 2 é 0, A22 menos y ao quadrado e eta, deriva duas vezes o eta com relação a y. A primeira dá 1 sobre x. Se derivar de novo com relação a y, dá 0, né? Então ficou 2y sobre x, né? Aqui. Y sobre x é o eta, então isso é 2 eta. Então quer dizer que a nova equação vai ficar... Não esqueça aqui... No A12, né, no coeficiente do A12, tem o 2 multiplicado, né, porque A12 é igual a 2,1. Então tem um 2 aqui a mais, tá? Se esquecer isso aqui, a conta dá tudo errado.
Então, menos 2 que se eta, e o A12 é o coeficiente do U12, que é a derivada com relação a xi e a eta, certo? Aí o B2 é o coeficiente da derivada de U com relação a eta. Então, 2 eta igual a zero. O C é zero, né? Não tem C aqui. Então, a nova equação é essa. A gente simplifica, bota o 2 eta para fora, né? Em evidência, menos 2. Fica aqui. Então, a gente resolve essa equação para que isso dê zero e aí já tem a solução geral, entendeu? Então, aqui é a forma canônica, essa forma canônica simplificada, né? Dessa equação. Você vê que o coeficiente agora, eu divido tudo por 2 que se fica, o coeficiente fica 1. Da derivada segunda, né? Então, aqui. Então, isso daqui é, né? Se essa derivada com relação a eta for zero, resolveu. Então, mas se a derivada com eta igual a zero, quer dizer que isso daqui é constante, né? Constante com relação a eta. Então, pode ser uma função de xi, certo? Então, isso daqui sendo uma função de xi, quando se deriva com relação a eta, dá zero, porque não tem eta aqui, entendeu? Aí vamos resolver isso aqui para achar a solução desse problema. Estamos quase chegando na solução geral desse problema aqui. Então, aqui é uma equação linear, né? Tem U aqui a primeira, e não homogênea, porque aqui não tem U aqui, certo? Então, a solução geral é a solução da particular mais a solução da homogênea. Solução particular é qualquer solução que você substituindo aqui no U dê uma função qualquer de xi. Então, a solução particular é uma função qualquer de xi, ou um f. Porque se você tem uma função de xi deriva com relação a xi, continua a função de xi. Se você multiplica por xi, continua a função de xi. Diminui de uma função de xi, continua a função de xi. Então, o g de xi é uma função, o f de xi é outra função, né? Toda é só de xi. O importante é que você derivando aqui com relação a eta vai dar zero. Então, aqui é a solução particular. E a solução da homogênea você acha quando você pega a parte, o termo que não tem u e faz zero. Igual a zero, né? Então, aqui para resolver isso aqui, separa as variáveis, né? Aqui é du de xi. Você joga o xi para lá, né? Baixa U para cá. Então fica assim. A integra, né, da ln de U, aqui é meio do ln de xi, mais aí eu boto o ln de k, que é a constante, né? Então ln de U aqui, o coeficiente do ln fica o ln do xi elevado a meio, né? E o k aqui, a soma, fica o produto, né? Então quer dizer que o U vai ser uma constante vezes a raiz de xi. Aí essa constante é constante para xi, porque a gente aqui resolveu integrou com relação a xi, certo? Então vai ser uma função arbitrária de eta. Porque, né, se você pegar isso aqui, substituir aqui nessa conta, vai dar zero. Né? Porque você deriva só com relação a xi. Isso daqui é constante com relação a xi, certo? Então achamos a solução particular, que é a função de xi, e a solução da homogênea. Então a solução geral é isso aqui. Né? Isso aqui é a solução geral desta equação aqui. E agora, para achar a solução daqui, a gente bota de volta as variáveis originais, né? Então, que se é x vezes y e eta é y sobre x. Certo? Pronto. Então, se você pegar agora, substituir aqui, você vai ver que dá zero. Essa aqui é uma solução geral, né? Porque como aqui é derivada segunda é de segunda ordem, então a solução geral tem que ter duas funções, não é constante, são duas funções arbitrárias. Então, uma função é o f e a outra função é o h, funções arbitrárias, né? E você vê aqui que, como eu falei, né, se eu fizer uma mudança de escala, multiplicar um y por a e o x por um b, vai ficar uma constante vezes y sobre x, que continua sendo função de y sobre x. Então, continua sendo solução. Aqui também, né, se eu multiplicar por a e b, continua sendo uma função de xy. Aqui também, né? Então, você vê que, fazendo a mudança de escala, continua sendo solução, como foi previsto, né? Então, vamos substituir lá, né, para ver se que realmente zera. Deriva com relação a x, botei aqui tudo potência, né, para facilitar as contas, facilitar o entendimento. Então, deriva com relação a x, cai meio, x a menos meio, h. E aí, isso daqui vezes a derivada do h. É o h', né, vezes a derivada do argumento. Derivada de y sobre x é menos y, x a menos 2, né? E aqui deriva f', que é a derivada de f com relação ao argumento. Esse h' também. H' é a derivada do h com relação ao argumento, que é o eta. E o f' é a derivada de f com relação a xi.
vezes a derivada do psi, né, que é xy, com relação a x, que é o y. Então aqui é o x. Certo? E aí a derivada segunda, pego daqui e derivo de novo. Com relação a x, cai o menos meio de novo, fica menos 1/4. Aí deriva agora o h. Fica a galinha vezes a derivada do argumento do h, né? Aqui deriva com relação a x, tem menos com menos fica mais, né? Aqui é menos 3/2, menos 1, menos 5/2. E deriva com relação à galinha, fica aqui. E deriva com relação ao f, né? Mesma forma. F' vezes a derivada do que está dentro, que é o xy, então caiu o y, fica y². E agora eu acho as derivadas com relação a y. Aqui, né? Caiu meio, fica y menos meio. Deriva o h, fica a galinha vezes a derivada com relação a y, que é 1 sobre x, né? Então x meio sobre x fica x a menos meio, já botei direto. E aqui derivando com relação a y fica x. A derivada segunda, aqui fica, cai menos meio, fica menos 3/2. Deriva o h, fica a galinha vezes 1 sobre x, né? 1 sobre x. Deriva aqui com relação a y, cai meio menos meio. Deriva o h', fica h2', né? 1 sobre x, que é a derivada aqui com relação a y. E o f' com relação a y, deriva o argumento com relação a y, cai o x, fica x². Então eu tenho agora o xx, o y e vou substituir aqui. Então é x² vezes o de cima, x² vezes aqui, né? O quadrado é 4/2, menos 3/2 fica meio. x² cancela esse de baixo, fica o menos y. 4/2 menos 5/2 dá menos meio. Cancela o x² de baixo, né? E aqui vezes x² fica x². Mais, comendo dá menos. y² vezes o de baixo, né? Então aqui, ó, menos y², menos com menos fica mais, y² é 4/2. 4/2 menos 3/2 dá meio. Aqui, 4/2 menos meio dá 3/2, tem o menos, né? O menos y². E aqui, 4/2 menos meio dá 3/2. 4/2 mais meio dá 5/2, sempre mudando o sinal. E aqui o y² vezes x², certo? Então vamos verificar que isso aqui dá zero realmente, né? Então, veja, isso daqui cancela com este. Este termo azul aqui cancela com este azul. Esse verde cancela com esse verde. Esse amarronzado cancela com esse amarronzado. E o preto cancela com o preto. Então dá zero. Você vê que eu fiz a prova para qualquer função f. Então quando você fala qual... Às vezes o aluno não entende, né? Eu falo assim, prove para qualquer função f. Ele diz, se é para qualquer função f, eu vou escolher f igual a cosseno de x mais y. Isso não é qualquer, pô. Qualquer é assim, você tem que manter o f e manter o h, né? Aí é qualquer o h que você bota aí pode ser cosseno de x mais y, pode ser exponencial de x dividido por y mais cosseno de x ao cubo, entende? Isso aqui é bem geral, porque eu estou mostrando independente do h. Qualquer seja o h que você bota aí, se ele for uma função que dá para derivar duas vezes com relação ao argumento, né? O f e o h, então você mostra que isso daqui dá zero. Né? Então, realmente que isso daqui é a solução geral dessa equação, tá vendo? Se você tiver uma equação derivada segunda, com duas variáveis, você resolveu, achou a solução geral. Né? Deu sorte. Podia ser que não resolvesse. Então aqui é a solução geral, mas você pode pegar casos específicos. Por exemplo, se eu pegar o h igual a 1 e o f0, fica isso aqui. Se eu pegar o h igual a 2 e o f igual a, né, f de xy igual a menos 5xy mais 1, isso aqui também substituindo lá é solução. Se eu pegar isso aqui, né, botei o xy, o h escolhi para ser um cosseno, o f escolhi para ser um ln, né, aí função de xy, né. Pode substituir lá, né? É bom para vocês fazerem isso aqui para vocês pegarem traquejo. Pega lá, substitui e veja que isso daqui dá zero também. Ou então expansão em série, tá vendo aqui? Expansão em série é bem ampla, né? Isso é bom para quando você tem problema com o contorno, você tem que satisfazer o contorno. Então você bota expansão em série. Porque isso daqui não vai satisfazer qualquer contorno que você queira, né? Certo? Então é um processo interessante. Você transforma numa forma canônica e às vezes, como foi este caso, às vezes você consegue resolver e achar a solução geral. Nem sempre, viu?
Então, exemplo 2. Exemplo 2 agora não vou fazer em detalhe, porque é para vocês fazerem em casa. Não esqueça, pega o lápis aí, caneta, papel, faça as contas. Então, eu vou dar só as soluções. O que nesse caso, vai dar isto. O eta vai dar isso aqui, né? São independentes, tem que ser funções independentes, claro. E a equação, isso daqui, a equação vai dar simplesmente essa aqui. O que, né? Isso daqui tudo com essa triformada, a mudança de variáveis, se reduz a essa forma canônica. Você vê como simplifica? Então, existem infinitas equações que se transformam nessa daqui. Uma delas é essa daqui, né? Aí pode ficar mascarado. Como é que você vai sacar que essa equação que se transforma numa dessa, né? Com esse método aqui você sabe, né? Você sabe agora que isso daqui se transforma tudo para uma forma só, né? Pega um monte de equações e transforma numa só. Quando alguém achar a solução daquela ali ou de qualquer daquelas outras, achou a solução de todas, né? Então, isso aqui. Aí, então, se isso daqui é zero, a solução é uma função de xi mais uma função de g. Porque se eu derivo com relação a xi, isso daqui some. Só sobra o g', o g. Eu derivo com relação a eta. Se eu derivo com relação a eta, este some. Fica só o g de eta, g' de eta. Aí eu derivo com relação a xi, aqui é só função de g' de eta, função de eta, não é de xi, dá zero, certo? Então isso aqui. É fácil, é só integrando por etapa que você chega nessa solução aqui. Então, a solução geral dessa equação aqui, que parece meio escabrosa, é qualquer função disso aqui mais qualquer função disso aqui. Certo? Substituindo aqui, substitui e mostra que realmente isso é a solução. Tá? Então, para bolar os próprios exercícios, quer dizer, você vai escolher as funções, você escolhe o xi, escolhe o eta como funções de x, y, entendeu? E aí você mesmo bola a equação e aí você leva ela para a forma canônica e tenta resolver. Aí você vai achar a forma geral. Então, para fazer isso é preciso usar o cochete de Poisson. O cochete de Poisson é muito usado em mecânica quântica, em mecânica também, sabe? Que é definido assim, se tem o cochete, quer dizer, deriva o primeiro com relação a x, é um tipo de jacobiano, né? O segundo com relação a y, menos o primeiro com relação a y, o segundo com relação a x. E aí você escolhe o xi, a função de xy, eta, por exemplo. Eu digo, o meu xi vai ser cosseno de x mais seno de y, e o meu eta vai ser cosseno de x menos seno de y, por exemplo, né? Você escolhe. Aí você quer que a solução seja dessa forma. Mas você tem que escolher, assim, você não pode escolher uma coisa que não tem nada a ver o xi com eta não, senão a equação fica muito complicada. Quer dizer, você pode, mas você vai ter uma equação muito mais complicada, mais trabalhosa para resolver. Se você escolher, por exemplo, que xi igual a x mais y sobre x menos y, e o eta igual a cosseno de x menos seno de y, aí a equação vai dar bem complicadinha. Você pode até tentar para ver, que é bom que você já adquire experiência. Então aí a equação vai ser isso aqui. Você pega, tá vendo? Tem o cochete de Poisson, que é isso aqui. E você vê que tem cochete de Poisson do cochete de Poisson. Isso vai fazer aparecer a derivada segunda, né? Porque aqui tem o u, tá vendo? O u que é variável. A variável dependente, que depende do xi e do eta, né? Na verdade, o xi e o eta vai depender do x e y que você escolheu lá, entendeu? Aí você vai fazer as contas, talvez no final dê para simplificar, cortar um bocado de coisa que aparece aqui, né? Se você quiser que a solução, em vez de ser dessa forma, seja dessa forma, então a relação é essa daqui, né? Então você escolha o xi e eta, faz essas contas, você pode até botar no computador, tem programa que faz isso, entendeu? Você dá o xi e o eta, já bota o computador para calcular isso. Aí ele já lhe dá a equação prontinha. Pá. Aí você pega a equação, tenta resolver e vê se chega na solução geral que você escolheu, entendeu? Então isso é muito didático, é muito bom. Então tem essas duas formas aqui. Aí tem essas propriedades aqui, que é só você substituir, usar o, né, cochete de Poisson, usar a regra da cadeia, você vê que isso daqui tudo funciona. Aí, substituindo isso aqui e usando essas propriedades, você vê que realmente é solução, né? Aí é a solução dessa equação. E tem duas funções arbitrárias, então é a solução geral dessa equação. Aqui também é a solução geral, certo? Se você quiser saber como é que eu cheguei nessas equações aqui, aí tem um link, um artigo que eu fiz, né? Que no final, no último slide, eu vou mostrar o link para vocês, você olha lá. Então, esse artigo que eu fiz foi para calcular para o caso de equações de primeira ordem, que é para você usar, praticar o método das características, entendeu? Mas ali o esquema de fazer é o mesmo.
você tem a equação aqui, a sua solução não deve aparecer na sua equação, não deve aparecer nem o f nem g, porque como eles são arbitrários, se eles são arbitrários, não deve aparecer na equação, né? Porque se aparecesse, seria dado, não seria arbitrário. Então o esquema está feito lá para primeira ordem, então aqui eu fiz para segunda ordem. E aqui transformação das variáveis é dependente, aqui não tem UI não, viu? É a da variável dependente, no final das contas, é o U. Que vale, né? Se o B1 e o B2 for constante, esse método aqui facilita as coisas. Então eu botei a equação aqui de uma forma geral, tem o S, né? Se o S for 1, é elíptica, se o S for 0 é parabólica, se o S for menos 1 é hiperbólica, certo? Então aqui já está na forma canônica, né? Então já está em termos de xy, mas está na forma canônica. Aí se tiver a derivada primeira multiplicada por constantes, aí se consegue eliminar também essas derivadas primeiras. Você faz essa mudança de variável aqui, ó, o U igual ao exponencial, tá vendo? Lambda 1x mais lambda 2y vezes uma função nova, o v. Então, vai, em vez de ser uma equação em U, vai ficar a variável dependente vai ficar sendo v, né? Aí se deriva com relação a x, cai o lambda 1 aqui, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, fica vx. O do y é a mesma coisa, só que cai o lambda 2 agora, né? E aqui vy. Aí a derivada segunda, cai o lambda 1 de novo, fica lambda 1 ao quadrado. Esse vira a derivada do segundo, fica o vx, né? Esse aqui, derivando o primeiro, cai um lambda 1 vezes vx, então por isso que tem um 2, né? Um que vem de cá e um que vem de cá. E aqui deriva o vx duas vezes, fica esse. Aí análogo para o y. Vê como fica bonitinho, fica as ondinhas assim, ó. Aqui, ó. Aí você substitui lá na equação. Então, quase todo mundo está multiplicado pela exponencial, só não tem um d, né? Então, eu botei aqui um colchete, né? E aí substitui. Então, o de xx tem, então, lambda 1 ao quadrado v, está aqui, mais 2 lambda 1 v de x, 2 lambda 1 v de x, mais vxx. Mais s vezes o u de y, s vezes lambda ao quadrado v, está aqui, mais 2 lambda 2 vy, mais vy. B1 vezes o de x, né? O exponencial já está lá fora, é lambda 1 vezes v, mais v de x. B2 vezes lambda 2 de v mais v de y. E o c de v, né? Exponencial vezes o v. Exponencial está fora, mais d. Aí, como o exponencial está multiplicado por quase tudo, eu vou dividir pelo exponencial. Então, o d fica com o exponencial negativo, né? Porque o d não tem. Então, fica dessa forma aqui. Certo? Aí, veja bem. Eu quero sumir com as derivadas primeiras. Aqui tem o lambda 1 e lambda 2 que eu escolhi com minha mão. Eu que botei, né? Então, na equação original não tem esse lambda. Então, eu escolho ele para ser da forma que eu quiser. Aí, eu escolho o lambda 1 para ser menos B1 sobre 2, né? Que zero isso aqui. E o lambda 2 para ser menos B2 sobre 2S, se o S não for zero, né? Se o S for zero, aí paciência, porque se o S for zero, esse tempo daqui já está zero. Então, você querer zerar tudo aqui, aí está querendo zerar de baixo, né? Então, aí não dava para zerar os dois, só zera um. E então a equação fica dessa forma. Aqui, se você tem B1 ao quadrado, tem B1 ao quadrado aqui, simplifica, né? Aqui meio é menos 2, menos meio é menos 2 quartos. Então, menos 2 quartos mais 1 quarto vai ficar menos 1 quarto. E aqui está errado, está com 2, né? Vou botar uma erratinha aqui do lado. Então, aqui é 4, embaixo 4, né? Então, você vê que fica a derivada segunda e não tem mais a derivada primeira, né? Você devia entrar aqui, ficaria mais bonitinho. Certo? Então, é isso. Outra forma que você pode usar para resolver algumas equações, tem determinados tipos de equações que você resolve usando a fatoração dos operadores. Se a equação pudesse ser escrita dessa forma assim, né, e tem mais uma restrição que eu vou falar daqui a pouco, vou chamar isso aqui de operador L1, aqui é o operador L2, L é de linear, são operadores lineares, tá? Quer dizer que o U nunca aparece U ao quadrado, não. Então, aplicando nisso, veja aqui, vai derivar o b com relação a x, fica sbx vezes du dx. Aí sb vira a derivada do segundo, vai ficar sb a derivada do segundo, tá?
aplica no de cá, fica SCX d de y, SCX del y, mais SC derivada de x derivada de y aqui, ó, né? Então, abrindo isso daqui tudo, dá isso aqui. E se você for olhar, então, se é hiperbólico ou não, pegando aqui os coeficientes, vai dar isso aqui. Você diz, eu botei aqui que é maior ou igual a zero, mas na verdade pode ser que não. Porque como eu estou fatorando aqui, pode ser que esse E daqui, esse S seja complexo, o A seja complexo, entendeu? Se o S e o A for complexo, aqui dá negativo, né? Mas isso é irrelevante. O importante é que eu faço o seguinte, a técnica é assim, eu pego isso daqui e chamo de H, né? Aqui, ó. Então isso daqui vai estar aplicando no H e fica zero. Então veja bem, isso aplicando no H dá zero, fica uma equação homogênea no H. Eu resolvo essa daqui, eu acho o H, entendeu? Aí, eu achando o H, eu substituo agora nessa daqui, eu tenho uma equação, o H eu já sei quem é, que eu já resolvi, e aqui eu acho o U. Então, né, usando esse método de fatoramento, aí eu usando o método das características, eu uso duas equações de primeira ordem, né, resolvo duas equações de primeira ordem e acho a solução geral dessa aqui. Então, usando os operadores, aqui o L2U eu chamo de H, né? L2U eu chamo de H, e o L1 aplicado no H, que é o L2U, é zero, certo? Então aqui é uma equação, aqui é outra equação. Se eu inverter a ordem aqui dos operadores, tá? E continuar dando zero, ou seja, se L2, L1 for igual a L1, L2, né? Nesse caso aqui eu consigo resolver. Então, U igual a H é uma solução. H é uma solução aqui. Por quê? Porque você tem L1, L2. Aplicado em U tem que dar zero, né? Você bota o H, né? No lugar do U você bota o H. Mas como L1, L2 é igual a L2, L1, e L1 aplicado no H é zero, né? Por definição do H, o H é a solução do L1, H igual a zero. Então isso aqui dá zero. Então se eu puder inverter, então eu já sei que uma solução especial é U igual a H. Então, eu tenho essa equação aqui, L2H. Sim, se o H é solução, então quer dizer que o L2 aplicado no H vai dar uma função tal que L1 dessa função dá zero. Então essa função é um tipo de H, entendeu? Mas veja bem, quando você resolve essa equação e acha o H vai dar várias funções arbitrárias, vai ser funções arbitrárias, certo? Então você pode botar aqui no L2, você bota uma função arbitrária e vai dar uma outra função arbitrária que também é a solução do problema, entendeu? Aqui, você tem esse problema. Aí se eu botar o H no lugar aqui do U, né, com o L2, ele vai dar um outro H diferente do H que você colocou aqui, mas que também é a solução dessa equação aqui, entendeu? Por isso que garante que dá zero. Então eu tenho a solução. Aí eu tenho agora o L2 aplicado no U é H, certo? Então uma solução eu já achei que é U igual a 1H. É a solução particular. Aí a outra solução, a solução da homogênea, vai ser botando a parte, né, a parte não homogênea igual a zero, aqui. Então eu acho o H, né, e aí a solução geral vai ser a soma da particular, que é um H, mais a homogênea. E aí resolvi o problema todo, certo? Então isso parece meio abstrato, então vamos fazer um exemplo. Então a prova aqui, L1, L2 aplicado no U, fica dessa forma, U é H mais o H, vou provar que isso dá zero, tá? Então, L1, L2 no H, mais L1, L2 no H. Porque como é, os L são operadores lineares, vale isso aqui, certo? Mas L2 no H é zero, né? Por definição de homogênea. Então, vai ficar só isso aqui. Como L1, L2 é igual a L2, L1, que é a condição para que eu consiga resolver, usando esse método, e o L1 no H dá zero, então isso é zero. Então, isso daqui aplicado nesse daqui é a solução da equação, tá? Então vamos aplicar esse método nos exemplos que a gente viu. A gente viu esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui pode ser fatorado dessa forma. Faça as contas vocês, né? Não fique na muleta só de olhar assim, querer tudo na boca de mão beijada, não. Pega e aplica isso daqui do U, depois aplica isso no aplicado e vê que vai dar isso aqui. E se eu inverter a ordem dos operadores aqui vai dar a mesma coisa.
Aqui é o L2, aqui é o L1. Se eu inverter a ordem, dá no mesmo. Então, primeiro, L1 no H dá 0, certo? E o H, eu tenho que achar quem é o H que zera isso aqui. Então, eu uso o método das características. dx sobre x igual a dy sobre menos y igual a dh sobre 0. Está lá o vídeo, né? Tem um vídeo explicando isso aí. Então, aqui, se dh sobre 0, então o dh tem que ser 0, né? Então, h é uma constante. Porque se o dh não for 0, aqui vai para infinito, né? Então, a única maneira de você manter isso aqui uma coisa razoável é que o dh for 0, que aí 0 sobre 0 é indeterminado. Então, h é um K1. E agora, você resolve essa equação, ln de x igual a menos ln de y, mais ln do K2. Aí você acha o K2, que é x vezes y. Então, como h é K1 é uma função arbitrária e K2 é outra função arbitrária, então o h é uma função arbitrária das funções arbitrárias, né? É uma função arbitrária de K2. O K1 é uma função arbitrária de K2. Está lá no método, né? Tem um vídeo. O vídeo está no vídeo anterior, eu coloquei lá a referência. Então, achei o h. Agora, o L2 na homogênea vai dar 0. L2 é isso daqui. Então, aqui fica, né, aplicado no U, fica U de x, aqui U de y, menos U, passei para cá igual a U, né? Então, eu uso o método das características, dx sobre x, dy sobre y, igual a du sobre U. Aí, integro primeiro aqui, acho a constante, né, que é x sobre y. Aí, eu integro agora essa segunda igualdade. Tanto faz esse como esse, tanto faz, né? Aí, aparece a segunda constante. Eu digo que essa constante é uma função arbitrária dessa constante. Então, o h é x, aqui x vezes o K1. O K1 é uma função arbitrária de x sobre y. Então, achei a solução particular e a solução homogênea. Então, o U vai ser essa soma daqui. Aí, quem olhar lá para a primeira vez que eu resolvi isso aqui, vai dizer, mas está diferente, porque aqui lá tem uma raiz de xy. Aqui não, aqui tem só um x. Mas se esse g daqui você escrever como raiz de y sobre x vezes h de x sobre y, isso daqui, né, continua sendo uma função de x sobre y, né, que tem o inverso na raiz. Então, o x, né, com raiz de x embaixo, vai dar isso aqui, que é a forma que está lá, certo? Então, é a mesma coisa. E o outro exemplo 2, que é isso daqui, ele é fatorado dessa forma, né? Aí vocês façam as contas, usem a cabeça, com L2 é isso aqui. Então, você tem que resolver esta equação no H e essa equação no U. Aí a solução geral. Aqui, a prova de que L1 vezes L2 é igual a L2 vezes L1, eu estou fazendo assim. Aqui eu botei o S. Esse S é mais ou menos 1, certo? Se o S for mais 1, é o L1, né? O L1 aqui. Se o S for menos 1, é o L2, certo? Então, isso daqui pode ser L1 vezes L2 ou L2 vezes L1, dependendo do S. Eu vou mostrar que não depende do S, que esse resultado independe do S, por isso que L1 vezes L2 é igual ao A, L2 vezes L1. Você aplica aqui dx no dx, dá dx ao quadrado, dx aplica no K no seno, fica cosseno de x dy, dx no S é 0, né, porque o 0 é mais ou menos 1. E depois agora tem isso daqui vezes a derivada do segundo, fica seno de x menos s, dx aplicado em dy. Viu? Cuidado que o pessoal não tem habilidade, né, que não está acostumado a trabalhar com operador, se perde com isso aqui. Mas aí você, né, a derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vezes a derivada do segundo, porque esse operador vai aplicar no U, vai aplicar em uma função depois, né? Então aí tem que botar o dx aqui fora. Aí o lado de cá, o dy, né? Esse aplicado no dx, fica, né, dx dy, né? Aqui, derivando com relação a y, não tem no coeficiente, só vai ter o segundo. Então, este vezes esse, né, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como esse é mais ou menos 1, o quadrado dele dá 1. Então, x ao quadrado, cosseno. Esse menos com menos vai dar mais s. Com esse menos s, cancela e o s desaparece aqui. Então, vai ficar menos seno, né? Fica menos 2 seno. E aqui, seno ao quadrado menos 1 é menos cosseno ao quadrado. Então, veja que o resultado independe do s. Se eu botar s negativo,
primeiro e depois positivo, vai dar a mesma coisa. Então, quer dizer que L2, L1 é igual a L1, L2. Está provado, né? Então, os casos fáceis de resolver, quando está dessa forma aqui, é bom que vocês saibam, né? Porque isso facilita bastante, né? Quando está dessa forma, a solução é essa. Quando está dessa forma, a solução é essa. E é bom que vocês demonstrem que isso vai dar isso e também demonstrar. Então, eu vou fazer um caso mais complicado de demonstração, né? Os mais simples vocês fazem. Por exemplo, se a equação cair dessa forma, esse A daqui é uma constante. Então, a solução vai ser essa. Como é que você mostra isso? Isso aqui está derivado com relação a eta. Então, bota aqui a derivada com relação a eta e a evidência. Então, isso aqui dentro do parênteses deve ser uma função só de xi, né? Porque derivando com relação a eta dá zero. Então, eu tinha que achar a solução particular e a homogênea. A particular é qualquer função de xi. Você botando aqui qualquer função de xi, substituindo aqui, vai dar outra função de xi. E a homogênea, quando isso aqui dá zero, é só você fazer a separação de variáveis integrada ao ln, né? E aí a homogênea vai dar uma constante vezes xi elevado a menos a. Acontece que essa equação daqui, da homogênea, é uma equação em xi, né? O eta não entra. Então essa constante é qualquer função de eta. Porque substituindo aqui, se for função de eta, quando você derivar com relação a xi, não vai alterar. Então é qualquer função de eta vezes xi a menos a. Então a solução geral é a soma, né? Da particular mais a homogênea. Então está aqui. A particular mais a homogênea. Certo? Então com esse mesmo raciocínio, vocês podem provar esses dois daqui de cima. Mas não fique pensando que todas essas equações podem ser resolvidas, você usando transformando na forma canônica se resolve. Não é verdade. Eu estou escolhendo casos que dá para resolver porque eu acho mais bacana, mais divertido. Mas a maioria dos casos você não consegue resolver. Por exemplo, um caso que eu não sei resolver é essa equação. Né? Se você botar o A igual a mais ou menos 1, isso aqui pode ser uma equação elíptica ou hiperbólica. Né? Em x e em y. Eu não faço a mínima ideia de como se resolve isso. Porque uma solução especial é se você botar o u como uma função só de x. Né? Aí a derivada com relação a y dá zero, e essa equação aqui vocês devem saber, né? Os alunos inteligentes aí, só de olhar essa equação já dizem, é a equação de Bessel. A solução é uma função de Bessel, né? De ordem m. Então, quer dizer que a solução disso aqui, eu não sei nem se tem solução, né? Precisa ver o problema da existência, os matemáticos gostam disso, né? Porque se tiver solução, um caso particular dessa solução é uma função de Bessel. Então ela deve ser mais complicada ainda do que a função de Bessel, né? Então não fique pensando, né, de que tudo se resolve, pronto, resolveu o problema. Tá? Então a referência. Para saber construir a equação diferencial, que eu falei para vocês que tem o meu artigo, é o terceiro aqui desse link. Tem essa revista transdisciplinar, né, que ela é aberta para tudo. Então, você olha, entrando nesse site aqui, procurando o capítulo 3, está explicado lá. Qualquer pessoa que saiba ter estudado cálculo 1, 2, 3, 4, ABCD, dá para entender. E quem quiser ver mais detalhes sobre álgebra de Lie e soluções de equações diferenciais, essas contas que eu fiz aí usando os operadores, né, para resolver, eu fiz, não estou olhando o livro, mas tem essa teoria de Lie, que se usa a álgebra de Lie para resolver equações diferenciais, que tem nesse livro aqui. A matemática é pesada, né? Isso aqui é meio complicado. Para quem é matemático, adora, porque aí tem um formalismo matemático bem rigoroso, né? Aí lá explica como você usar, né, o grupo de Lie para resolver equações diferenciais. Aí o grupo de Lie é justamente esse negócio, aqueles operadores, né? Del x, del y, que eu mostrei lá, tá? Então é isso aí. Pratiquem, inventem as equações de vocês, resolvam bastante, né? Para ficar bem tarimbado, chegar na prova, acertar tudo. Os meus alunos resolvam tudo que eu falei, que eu deixei para ser resolvido e para ser resolvido e mandar para mim. Um abraço.